Olá pessoal, olá família típica. A pergunta de hoje é: será que vale a pena eu começar um processo através do juizado de pequenas causas? É aquele que também é chamado de juizado especial, aquele que nem de advogado precisa na primeira instância. Será que vale a pena? Aguenta aí que eu já te falo. Bom, eu sei que muitas pessoas, quando se fala de honorários de profissionais especializados, muitas vezes não se importam de pagar os honorários do médico, os honorários do arquiteto, do engenheiro. Quem já construiu casa por conta própria, quis conduzir a própria pessoa, a própria obra, sabe os problemas que dá quando a gente tenta fazer isso por conta própria, É muito melhor a gente contratar um profissional e deixar ele solucionar os problemas, Quando a gente está com dor de dente, o que a gente vai? A gente vai no dentista, Paga o dentista e paga com prazer, Afinal, a gente está sentindo dor e o dentista vai ali resolver o problema. Agora, quando o assunto é arcar custos com o advogado, quase todo mundo torce o nariz. E eu nem tiro a razão não, tá? Apesar de eu ser advogado, eu nem tiro a razão. Você sabe por quê? Porque advogado, você precisa do advogado na hora que você está com um problema, não é? Ou alguém está descumprindo o seu direito, alguém está violando o seu direito. Enfim, quando dá um problema que você vai contratar o advogado. Então, você já tem um problema, o problema está te dando um prejuízo, e aí você, para resolver esse problema que está te prejudicando, você ainda tem que gastar mais dinheiro com o advogado. É aflitivo, é um momento emocionalmente vulnerável. Deve ser por isso que as pessoas, às vezes, torcem o nariz para pagar o advogado. E por causa disso, tem muita gente, no afã de se livrar do advogado, que diz assim: eu não vou contratar advogado, eu vou no juizado especial. Porque esse juizado especial, também chamado de juizado de pequenas causas, é o lugar onde eu nem preciso de advogado, Na primeira instância, eu posso atuar sem advogado. Então, eu decidi gravar esse vídeo para falar algumas características do juizado especial. E atenção, eu não estou aqui para puxar sardinha para a minha brasa, não. Para dizer que o juizado especial é bom ou é ruim por causa do advogado, defendendo o interesse do advogado. Não, eu vou falar, inclusive, eu vou dirigir esse vídeo, inclusive, aos colegas advogados, que também, muitas vezes, principalmente os jovens advogados que estão iniciando na carreira, às vezes se perguntam, ficam em dúvida, se entra com a causa no juizado especial ou na justiça comum. Então é disso que eu vou tratar aqui hoje, tá? Se vale a pena entrar no juizado especial. Mas antes de seguir, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal, clicar no sininho para você ser notificado dos vídeos que a gente vai produzindo. Toda semana tem vídeo novo, com vários assuntos interessantes. E no final, se você gostar, você dá um like e compartilha com outras pessoas o vídeo. Ok, vamos falar de juizado especial. O que é juizado especial? O juizado especial é um tipo de justiça, eu não vou dizer que é vara, porque não é um tipo de vara, porque não é chamado de vara, é chamada de unidade jurisdicional. É um tipo de unidade jurisdicional que tem em todas as cidades, que tem na justiça comum, na justiça estadual, e que tem também na justiça federal. É chamado de juizado de pequenas causas também. Por quê? Porque os valores que podem ser discutidos nesses juizados, o valor da causa tem um limite. Por exemplo, causas que tenham um valor superior a 40 ou 60 salários mínimos não podem ser discutidos no juizado especial. Por que eu estou dizendo 40? É 40 ou é 60? Aí depende, porque dentro do circuito, do sistema dos juizados especiais, tem o juizado especial civil e tem o juizado especial de fazenda pública, que tem uma lei própria para o juizado de fazenda pública. São as mesmas regras, mas com relação a valor, na fazenda pública é um pouco maior. O valor, 60 salários mínimos. Pode ir sem advogado? Ora, o juizado especial ele é orientado por alguns princípios. O objetivo da criação do juizado especial foi principalmente para duas coisas. Foi para possibilitar o acesso à justiça mais rápido e mais fácil e gratuito, porque na primeira instância não tem que pagar custas, então, e pode ir até sem advogado, Daí o acesso à justiça também fica mais fácil. E para o processo poder andar mais rápido. Então, é celeridade, que é a velocidade do processo, e acesso à justiça. Por esses dois motivos é que foram criados os juizados especiais, juizado de pequenas causas. Embora o limite para o juizado especial civil
seja de 40 salários mínimos, a pessoa, para ajuizar uma ação ou se defender de uma ação sem a presença de um advogado, o que é possível só na primeira instância, se tiver recurso, já precisa de advogado. E assim mesmo, na primeira instância, você só pode ir sem advogado se o valor da causa for de até 20 salários mínimos. O que o juizado especial resolveu, afinal? Resolveu o seguinte: às vezes a pessoa, sei lá, comprou um bem de consumo, comprou uma coisa que vale R$500. E aí, a coisa deu defeito. A pessoa foi na loja, a loja não quer trocar, não manda arrumar, ninguém resolve, a pessoa está com aquele objeto, aquele bem de consumo inútil. Tem uma lei, aliás, o Brasil tem várias leis que protegem o consumidor, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, e a pessoa não tem acesso à justiça, porque se ela for ajuizar uma ação, se ela fosse, né, antes de existir a lei do juizado especial, ela tinha que pagar um advogado, o advogado não ia querer cobrar um valor pequeno para discutir um bem de consumo de R$500, porque o trabalho do advogado, no final, acaba valendo mais do que o bem de consumo de R$500, sabe? Então, para esse tipo de causa, poxa, melhorou muito. Às vezes uma briga de vizinhança, um problema ali entre os vizinhos, de um cano, de um vazamento de água, uma coisa pequena, de pequena monta, né, inferior a 20 salários mínimos. Então a pessoa vai lá no juizado especial, não precisa nem escrever nada, a pessoa conta a história, leva documento, eles reduzem a termo, né, escrevem lá um relatório do que a pessoa falou e começa o processo. Então, poxa, do ponto de vista do acesso à justiça para discutir coisa pequenininha, maravilhoso. Só que, ao longo dos anos, as pessoas começaram a discutir coisas maiores no juizado especial, apesar dos limites da causa. Porque, ao longo do tempo, foi se admitindo que você entrasse no juizado especial, mesmo que a relação jurídica tivesse uma dimensão econômica maior do que os limites do juizado especial, que a pessoa poderia discutir no juizado especial o proveito econômico daquela discussão e não do contrato inteiro. Por exemplo, te dar um exemplo aqui. Você financiou um carro que vale R$100 mil. R$100 mil é mais de 40 salário mínimo. Então, em princípio, você não poderia ir discutir no juizado especial isso, porque o valor é maior. Mas o que você quer discutir não é o contrato inteiro, você quer discutir duas parcelas que são atrasadas. São duas parcelas de R$1.500, é R$3 mil, então dá para discutir no juizado especial. Então, isso fez com que aumentasse muito o volume de ações no juizado especial. E hoje, a pergunta é, vale a pena o juizado especial? Olha, para você, por exemplo, que é advogado, jovem advogado, e às vezes fica em dúvida, porque o juizado especial é facultativo, né? Você pode escolher entrar no juizado especial ou você pode escolher entrar na justiça comum, né? Se o valor da causa estiver dentro daquele limite do juizado especial, você pode entrar tanto no juizado especial quanto na justiça comum. Você escolhe. Na justiça comum, você vai ter que pagar custas, a menos que tenha o deferimento da assistência judiciária gratuita, que você tem que pedir para o juiz. Tem juiz que cria caso. Prova aí que você é pobre. Junta aí declaração de imposto de renda, olerite, contra-cheques, extrato de banco. Eu quero ver se você é pobre para deferir ou não a justiça gratuita. E no juizado especial, você não precisa gastar saliva com isso. Você já entra ali com a ação, né? Se a parte tiver sem advogado, ela vai lá e conta uma história e leva documento. Se tiver com advogado, né, o advogado vai escrever a petição e vai ajuizar e não vai precisar pagar custas, pelo menos na primeira instância. Mas qual que é o problema? Família autista, um exemplo aqui, ó. Família autista vai entrar com uma ação contra o plano de saúde para pedir uma terapia. Pode ser no juizado especial? Pode, porque às vezes a terapia, quando você vai ver o valor da terapia ou o valor da mensalidade do plano de saúde, geralmente não ultrapassa esses 40 salários mínimos. Então pode ser no juizado especial. Mas vale a pena? Aí, meu amigo, eu vou te contar a história aqui e você me diz se vale a pena. No juizado, na sistemática do juizado especial, tem essa questão. Você ajuiza o processo, ele vai terminar mais rápido, né? O rito é sumaríssimo, é muito rápido o processo. Começa o processo hoje, daqui 3, 4, 5 meses já terminou na primeira instância, já tem sentença. Às vezes até antes disso, então é muito ligeiro. Na justiça comum não é tão rápido assim. Você tem uma sentença na justiça comum, é pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Dependendo do que acontecer nas audiências, às vezes testemunha falta, às vezes precisa fazer uma perícia, às vezes precisa fazer uma segunda perícia, sabe? Então,
como tem mais expediente de prova, a justiça comum demora mais. No juizado especial não pode ter perícia, tá, gente? Se o negócio for complexo demais, não é compatível com a simplicidade dos juizados especiais. Então já é uma coisa que, dependendo do caso, a pessoa pode perder uma oportunidade, uma chance de fazer uma prova processual. Ó, tá vendo aí que já apareceu uma dificuldade? Se você está discutindo plano de saúde, menino autista, tratamento, terapia, vai que o juiz precisa de uma perícia técnica para se convencer. Juizado especial não pode, ok? Tá bom, chegou a sentença do juizado especial no seu processo contra a operadora de saúde. Você perdeu. Se você perdeu, se você estiver atuando sem advogado, você vai precisar de um advogado agora para você recorrer. Se você ganhar e a outra parte recorrer, se você estiver sem advogado, agora você vai ter que contratar o advogado, porque na segunda instância não pode ir sem advogado, você vai ter que se defender do recurso. Então, às vezes, é um barato que sai caro, né? Porque se você entra sem advogado no juizado especial, se você ganha ou se você perde, se por qualquer motivo, se por recurso que você precisa fazer porque perdeu, ou recurso da outra parte, porque você ganhou, subir para a segunda instância, você precisa contratar advogado. Aí, o advogado vai te cobrar o preço que te cobraria para fazer o processo inteiro, só para atuar na segunda instância. Ou seja, você perdeu a oportunidade de estar tecnicamente assistido na primeira instância. Mas esse não é o maior problema que eu vejo. O maior problema é o seguinte: no juizado especial, só tem um tribunal para onde você vai recorrer, que não é nem tribunal, chama turmas recursais. Ou seja, se você perdeu uma ação na primeira instância, você vai recorrer para a turma recursal. São 3 juízes que não são juízes exclusivos de segundo grau, igual é nos tribunais, porque no tribunal tem desembargador. O desembargador é um cara que só trabalha revisando sentenças de primeira instância. Ele não atua na primeira instância, ele só atua na segunda. E geralmente ele tem mais tempo, ele está lá como desembargador porque ele subiu lá para cima depois de anos de carreira, por merecimento ou por antiguidade. De qualquer maneira, são critérios que já indicam que esse cara é muito experiente. Desembargador tem pelo menos 20, 25 anos de cadeira no tribunal. Ok. Juizado especial, não. Eu não estou aqui desmerecendo o juiz do juizado especial da turma recursal, mas o fato é que os caras que vão julgar na segunda instância do juizado especial são os caras que atuam na primeira instância. A única exigência, limitação, é que não pode ser o mesmo juiz que julgou a causa. Vão ser outros juízes que têm mentalidade de primeira instância. Você entende isso? É diferente a mentalidade da primeira e da segunda instância. O cara que está lá julgando na turma recursal é o cara que trabalha no dia a dia na primeira instância do juizado de pequenas causas. Então, você já tem esse problema de mentalidade. E quando a mentalidade predominante na segunda instância, que é a corte revisora, é a mentalidade da primeira instância, você sabe qual é a primeira coisa que acontece? Fica mais difícil reformar as decisões, modificar o que foi decidido em primeira instância. Porque a cabeça dos caras que estão julgando no juizado especial na segunda instância, ela não está arejada para poder ver um erro que um outro juiz de primeira instância cometeu. Tudo bem que ele não pode julgar um processo que ele funcionou na primeira instância. Então, os juízes que vão julgar na turma recursal são juízes que não têm nada a ver com aquele julgamento do qual você está recorrendo. Mas eles estão no dia a dia ali da primeira instância. Então, eles estão com a mesma mentalidade, por regra, dos juízes de primeira instância, porque eles são juízes de primeira instância, atuando excepcionalmente nesse ramo especial da justiça, que é o juizado especial, em segunda instância. Então, veja, o segundo problema é mais difícil você conseguir reverter a decisão de primeiro grau no segundo grau de jurisdição. A razão é muito simples. Os juízes do segundo grau de jurisdição no juizado especial, eles são militantes e atuantes no juizado de primeiro grau. Entendeu? Tá. Próximo problema. A turma recursal é a última tábua de salvação, não tem mais para onde correr. Se você perdeu a ação na primeira e na segunda instância do juizado especial, acabou para você. Só um milagre te salva. Só se você tiver uma violação de um direito constitucional muito caro, muito importante, de modo que você tenha a chance de pedir num recurso extraordinário e ter reconhecida a repercussão geral no STF. O que é praticamente impossível, porque geralmente as causas dos juizados de pequenas causas não têm
essa grandiosidade temática para transcender o interesse das partes, para justificar que um tribunal constitucional, que é a mais alta corte do país, venha a julgá-lo, a julgar em caráter de recurso extraordinário. Então, é muito difícil, a não ser que seja no juizado especial criminal. Então, ali acabou para você, acabou a chance. Então, se o juiz de primeira instância do juizado especial errar na decisão, na interpretação da lei, na interpretação do caso concreto, o da segunda instância tem chance de errar com muita facilidade, que ele também está na mesma situação do outro. E se os dois errarem, não tem ninguém para consertar. Não tem para onde correr. Eu, pessoalmente, profissionalmente, já vivi várias vezes situações assim. Tanto que eu tomei birra de juizado especial e sempre que eu posso evitar, eu evito o juizado especial. Agora, como seria isso na justiça comum? Você, pai de autista, ajuizou ação contra o plano de saúde querendo terapia. Justiça comum. Primeiro, você tem muito mais amplitude de prova. Se o juiz nega a sua liminar, você entra com agravo de instrumento, que é um recurso que você combate uma liminar que foi indeferida. No juizado especial civil não tem agravo de instrumento. Não tem decisão contra, o recurso contra a decisão interlocutória. Então, uma vantagem, você tem como combater decisões interlocutórias do juiz. Decisões interlocutórias são decisões que o juiz dá no meio do processo, mas que não é sentença, então não põe fim ao processo. Depois, você tem direito a produzir mais provas que não são admitidas nos juizados especiais. Perícia técnica, sabe? Exame grafotécnico para ver se aquela assinatura é da pessoa mesmo. Perícia médica. Tudo isso, você pode nomear assistente técnico para confrontar o perito, você pode deduzir quesitos para o perito responder, você pode pedir explicações adicionais ao perito. E depois, quando chega no final do processo, chegou no final do processo, vamos imaginar que você perdeu. Estou falando da justiça comum agora. Perdeu. Você perdeu, você vai para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, o colegiado é mais qualificado que o colegiado das turmas recursais do juizado especial. Por quê? Porque o colegiado do Tribunal de Justiça, ele é o colegiado de segunda instância, ele trabalha só com revisão de sentenças de primeira instância. Ele está ali só para isso. Ele não é um juiz que traz consigo a mentalidade de primeira instância, porque ele não é mais de primeira instância, ele só trabalha em segundo grau de jurisdição. Então, já muda. Então, a possibilidade de você mudar a decisão que te desfavorece, a sentença que foi contra você, é muito maior. Além disso, vamos imaginar que o tribunal erre. Você torna a perder no tribunal. Você pode entrar com recurso especial. Quando a gente fala, por exemplo, de direito da pessoa com deficiência, direito do autista, a maioria dos entendimentos consolidados sobre, por exemplo, BPC, sobre tratamento de saúde, o que o plano deve cobrir ou não deve cobrir, esses entendimentos consolidados estão lá no STJ, em recurso repetitivo, né? São resolvidos em recurso repetitivo. Só que se ninguém cumpriu o que decidiu o STJ, o entendimento do STJ, nem na primeira, nem na segunda instância da Justiça Comum, você entra com recurso especial para o STJ, o que não é possível nos juizados especiais, porque da decisão das turmas recursais não cabe recurso para o STJ, nem reclamação para o STJ, nem nada. Então, é o seguinte, juizado especial tem menos possibilidade de prova, tem o problema do juiz de segunda instância ser um cara com mentalidade de primeira instância e tem o problema de você não ter para onde correr. É ali que o menino chora e a mãe não vê. Por isso, eu prefiro, sempre que posso, entrar na justiça comum, mesmo que seja necessário pagar custas, do que trabalhar no juizado especial de pequenas causas. Não vale a pena. Pelo menos essa é a minha opinião. Pelo menos nesses casos, né? Claro que se você for discutir, sei lá, um fone que você comprou por R$200 e que deu defeito, aí o melhor caminho é juizado especial, né? Porque você não está discutindo uma coisa grande, se perder tudo bem, é só um fone. Se na turma recursal eles nem derem bola para o seu recurso também, não tem problema, é só um fone, né? O que está em jogo não é uma coisa tão importante. Então, para coisas importantes que vão impactar a sua vida, é melhor você demandar na justiça comum, nas varas de justiça, que nos juizados especiais. Captou? Pegou o código? Então, se gostou do vídeo, se achou que ele foi útil,
você pode compartilhar ele com outras pessoas que, como você tem um interesse nesse assunto, não se esqueça de se inscrever, se ainda não tiver se inscrito, e de clicar no sininho para ser notificado de outras produções que a gente fizer, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.